que isso não tem vez e não dá certo. E isso tem se provado para ele, na visão nesse tipo de visão, numa certa destruição dessas nações ocidentais. É importante até lembrar que outros países já fizeram protecionismos muito fortes. Um país clássico que faz protecionismo muito forte contra a população refugiada é Israel, por exemplo. Israel chegou a ter até um controle para ver se, em um estudo, se pessoas que se diziam judias eram realmente judias para conviver no país. Então, tem toda uma sorte, tem países que escolhem fazer esse tipo de proteção. Apesar de que uma coisa que às vezes a gente pode pegar se perguntar ingenuamente é o seguinte: por que boa parte das pessoas desses países muçulmanos, apesar de não ter só muçulmano, tem muito refugiado que é cristão, por exemplo, na Síria, que é perseguido, é jurado de morte, né? Mas se pergunta por que essas pessoas não vão para outros países árabes. De fato vão, tanto que árabes ou cultuam a fé muçulmana, porque boa parte dos refugiados vão para esses países, mas a quantidade é tanta que acaba, ou se procura, inclusive até por esse fator ali que eu falei de liberdade, ir para países como países ocidentais. Mas, por exemplo, Paquistão é um dos países que mais recebem imigrantes. Tá? A Alemanha, na verdade, se você a gente olhar de modo geral, esse ano não está entre os 5 que mais receberam imigrantes. Há vários outros países que receberam mais, inclusive. Porém, o choque nesses países ocidentais é maior por conta da diferença. Tá? Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar o seguinte. Imigração é um tema importante porque a gente está entrando numa dificuldade no mundo ocidental de apresentar todo esse mundo de diversidade e de aceitação perante a algo que está se colocando como inimigo. Tá? Porque algo que eu até converso com amigos meus assim, europeus daqui, eu perguntando normalmente assim, o que eles acham da questão dos ataques, dos imigrantes. E algo que aparece, assim, que já foi recorrente, até em relação, sendo tocado por esses ataques na França, fala-se o seguinte: até o ataque de janeiro de 2015 no Charlie Hebdo, que foi um ataque bastante direcionado, parece que era um grupo radical contra um jornal que também fazia era meio apelativo. E ali tinha um contexto de muçulmanos contra judeus. Alguns chegavam até a dizer assim, não, aquilo ali ainda parecia algo muito direto, mas quando você tem esse tipo de ataque, que ele é geral, ele causa um temor público contínuo, geral, na sociedade, como foram os ataques mais recentes em Paris, né, no segundo semestre de 2015, isso causa um temor geral, uma insatisfação geral da situação e um medo, aí sim, né, uma lógica do medo maior. E eu até comparo essa situação com a situação que aconteceu na Colômbia na década de 90, porque a Colômbia passou por uma série de momentos de terrorismo provocado por narcotraficantes. Aí tem Pablo Escobar, tem até a série agora que está fazendo muito sucesso, Narcos. E na época dos vários atentados que se faziam, era uma bomba atrás da outra. E a ponto de que, mesmo em algumas partes onde havia uma certa simpatia de certos narcotraficantes, como até o próprio Pablo Escobar, eles passaram a ter uma certa... perderam muito espaço em relação à opinião pública, né? E, de modo análogo, isso acontece em outras situações. Então, é importante a gente pensar isso, como a imigração em si ela não é algo ruim. Hoje ela tem causado muitos problemas, muita discussão, na verdade, e alguns veem como um problema não sobre a quantidade, sobre as pessoas, mas sim sobre a capacidade ou não dos públicos que chegam nesses países se adaptarem ou não a esses países. Porque, por exemplo, aqui na Alemanha a maior quantidade uma das maiores comunidades de imigrantes é de poloneses.
mas uma certa proximidade ela é tão grande, cultural. Claro que a língua é diferente, em geral os poloneses são mais católicos, a Alemanha é mais dividida, tem uma série de fatores diferentes, porém a Alemanha há uma proximidade muito grande, às vezes você não consegue diferenciar. E de uma geração para outra já se integram completamente. Isso é mais diferente quando você tem uma comunidade que ela é muito diferente, ela é muito fechada, e ela procura se integrar nela mesma, porque o fator religioso integra e é até um fator de proteção de cada um que chega. A ponto de não é raro você encontrar árabes aqui que vivem uma vida inteira e tem dificuldade de falar alemão e às vezes não falam, que vivem em comunidades e tem comércios, tem relações entre si, entre a sua comunidade, e não interage socialmente. Então, a imigração pode ser observada como um problema nesse sentido, tá? Mas agora, a imigração em si não é ruim e nunca foi ruim, tanto que o Brasil teve grandes impulsos e foi transformado por levas de pessoas que foram para o Brasil. O Brasil recebeu muitos portugueses, primeiro muitos africanos, a contragosto, né? Infelizmente, por conta da escravidão, mas recebeu, né, muitos portugueses, italianos, alemães, um pouco de espanhol, ucranianos, poloneses, enfim. De fato, isso gerou uma comunidade muito diversa, muito até bonita, que tem várias qualidades do brasileiro, se dão a isso, dão essa diversidade. Agora, então é errado às vezes a gente pensar num mal em si em relação à imigração. Porém, a gente tem que avaliar em cada situação os problemas que estão sendo gerados. E no caso alemão que eu mencionei, caso alemão / europeu, é mais ou menos esse, né? De as pessoas acharem que você já não tem mais controle sobre quem chega, por que as pessoas chegam, tá? Por mais que, como eu falei ali sobre essa cédula aqui de votação, a liberdade seja um fator importante e essencial para a escolha das pessoas a respeito desses lugares, tem-se um certo temor, porque misturou aí ataques, misturou você ligar o tema da imigração, e tem gente surfando nessa maré. Donald Trump certamente busca um espaço de posição política sobre esse tema, né? Mas então é isso. E a gente tem que pensar também, a hora que, sei lá, se você tiver que discutir isso numa redação, falar de toda a dificuldade de você criar a unidade perante a diversidade. Esse é o grande tema do multiculturalismo. Como é que você cria a unidade diante da diversidade? Como é que a integração, tá? Para um muçulmano radical, a integração ela é com base na religião. Mas do mesmo modo, a extrema-direita francesa, por exemplo, também aponta certas bases que compreendem a religião, o nacionalismo francês, tá? Então, quando isso fica muito amarrado, é mais difícil pensar em algo mais diverso. Aí as coisas se concentram mais, se fecham mais. Então a gente está vivendo mais ou menos esse momento, esses conflitos de algumas posições falando que a abertura é mais importante, tem que ter esse sentido de abertura, e outras mostrando o perigo e os riscos e que isso não está bem discutido, né? A própria declaração do Trump, quando ele falou que se ele for eleito vai proibir a entrada de muçulmanos até que se saiba exatamente qual o significado da imigração muçulmana para os Estados Unidos, tá? Então a gente tem que, na verdade, olhar assim de longe, olhar os dois lados e procurar entender essa situação, esse conflito que a gente está se deparando para, se for enfrentar uma questão, uma prova, uma redação, e a gente tratar bem esse tema da imigração. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse perambulando em vídeo aí. Eu não costumo gravar fora também, porque eu não... Em geral tem muito barulho, e aqui eu acabei reservando um tempo para gravar esse perambulando com QG em vídeo. Tá bom? Um abraço. Tchau.